Começou já. Bom dia. Vamos começar aí dar continuidade à lei de drogas. Paramos no artigo 41, né? Que é o indiciado. Deixa eu botar aqui em azul. Artigo 41. Indiciado ou acusado de colaborar ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso da condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2/3 da colaboração premiada, né, da lei de drogas, também colaborar voluntariamente, identificar os demais autores ou partícipes, e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Este é o Instituto da Delação Premiada. Este tipo de dispositivo está presente em diversas leis penais e estimula o acusado a denunciar seus comparsas. Por outro lado, não é qualquer delação que é suficiente para motivar a redução da pena. Primeiramente, a colaboração precisa ser voluntária. Além disso, também é preciso que as informações sejam úteis, levando à identificação de outros envolvidos no crime, bem como a recuperação total ou parcial do produto do crime. A redução da pena em função da delação premiada prevista na lei de drogas só pode ser concedida se a colaboração for voluntária e levar à identificação de outros envolvidos no crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Artigo 42. O juiz, na fixação da pena, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59. Esse artigo 59 do Código Penal são as circunstâncias judiciais. Artigo 59 do Código Penal são a primeira fase do crime, que você vai fixar a pena base, né? Lembra que você tem a pena máxima, mínima e máxima? Na hora que você vai começar a fazer os cálculos para a pena real da pessoa, primeiro você vê o 59. A dosimetria que você está falando, Esta é a dosimetria da pena. Você primeiro vai pegar, né, na primeira fase, chama de primeira fase, pegar as circunstâncias judiciais do crime. Então, você pega, vou ler aqui para você, você pega o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, e estabelecerá, conforme seja necessário, suficiente a reprovação, a prevenção do crime. Aí ele estabelecerá o quê? As penas aplicáveis dentre as cominadas, né? A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena restritiva de direito, liberdade, né? Privativa de liberdade, por outra pena se cabível. Então, na verdade, sim, aqui, nesse caso, ele vai considerar com preponderância sobre a natureza e a quantidade de substância, ou seja, antes de levar em consideração a quantidade da pena, no caso de drogas, ele tem que levar em consideração a quantidade, a natureza e a quantidade da droga, né? A personalidade e a conduta social do agente. Quando ele fala com preponderância, é que você vai passar, vai ser mais preponderante a quantidade e a substância da droga. Não? O cara está traficando maconha. Não, esse cara está traficando aquela droga lá, sei lá, que deixa o cara loucão, entendeu? Então, a natureza da droga é diferente. E a quantidade, está traficando, sei lá, 1 quilo de maconha. Não, ele está traficando 10 quilos de cocaína, de crack, entendeu? Isso que você, como juiz, vai levar em consideração para definir o máximo e o mínimo. Não o artigo 59. Não que você não vai levar ele, vai levar, mas primeiro você vai olhar para esse aspecto, não? Na hora de fixar. Porque ele pode estar tudo bem em relação ao 59, não tem maus antecedentes, não tem nada, é réu primário, aquela coisa toda, mas a quantidade de droga, a natureza da droga pode fazer com que ele saia do mínimo, né, da pena prevista. Porque se levasse só em consideração as circunstâncias judiciais, que é o artigo 109 do Código Penal, ele poderia pegar só o mínimo na primeira fase, entendeu? A norma aqui determina que o juiz deve considerar como preponderante na individualização da pena a natureza e a quantidade da droga envolvida no crime praticado pelo agente. O artigo 59 do Código Penal mencionado expressamente trata da individualização da pena, que deve
atentar aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. Isso daqui eu fui ler lá, já estava escrito aqui. Artigo 44. Os crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, 34 a 37 desta, são inafiançáveis e insuscetíveis de surse. Surse é suspensão. Graça é você ter o perdão. Indulto, né? Indulto é você poder sair antes do tempo. E anistia. Anistia é você ser perdoado. Também. A liberdade provisória e liberdade provisória. Vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. O quê? Só aconteceu alguma coisa aqui no... Travou o seu... Ele saiu. Peraí, eu acho que ele saiu. Deixa eu ver aqui. Tá. O teu tá travado aqui para mim. O de baixo. Deixa eu ver se vai voltar. Acho que é a internet, né? Não, eu vou ter que entrar novamente. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dá-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Você vê que aqui está cortado, né? Entendeu? Vê aqui que está cortado vedada a conversão de suas penas em restritiva de direito, porque foi uma ação direta de constitucionalidade, né? A gente já viu em outros artigos que foi julgado inconstitucional. Vamos ler os comentários. Lembrando, só para fazer uma revisão, vamos voltar aqui rapidamente. Ele não fez como é que fala? Ele botou ali, mas não fez o resumo. Vamos resumir de novo aqui, rapidão, os tipos de crime que a gente tem aqui. Que na última aula a gente foi memorizando. Cadê? Ele começa. Cadê? Acho que é aqui. Mas aqui, ó. 33, para a gente relembrar, o 33 é o tráfico em si, né? Aí vamos lá. O parágrafo 1º são os equiparados ao tráfico, né? No parágrafo 1º. Parágrafo 2º é o cara que auxilia, né? Induz aqueles casos das bandas, né? O cara que faz apologia ao tráfico. A gente lembrar os tipos de crime que ele ofereceu. O terceiro é o cara que usa droga, né, junto com o parceiro, né? Resolve usar só para curtir onda junto com a namorada. O quarto, né? Isso aqui é o privilégio, né? O cara que é réu primário, né? Tem bons antecedentes, né? E não se dedica à atividade criminosa. Aí nós temos o 34, o 34 é o fabricação, né? A pessoa que fabrica drogas, né? Utiliza, né, os equipamentos. O 35 é a associação, o tráfico. 35. O 36 é o cara que financia, né? O cara que dá a grana. E o 37 é porque ele bota ali, do 33 ao 37 tem... E pulamos o 37? Cadê o 37? O 37 é o colaboração. O cara que colabora, né? Como informante com o grupo armado, a organização. Esse aqui é o que a gente leu, né? Não é o cara que solta o foguete, né? Não é o fogueteiro, não é nada. É o cara que, eventualmente, né, resolve dar uma informação para os traficantes. O cara que já é o fogueteiro, faz formação constantemente, ele já faz parte da quadrilha, né? O 38 já é o cara que, médico, né? Áreas de saúde, prescreve drogas. Isso aqui é o que o cara conduz embarcação aeronave. Cara, 40 é o caso de comércio, né, internacional de drogas. É porque lá na parte onde a gente estava, ele estava falando do 33 ao 37. E tem aquelas regras, pode ou não ter acúmulo material, né? 42, a gente já viu, 44 é aqui, que ele falou, tá vendo? Os crimes previstos no 33, que é o principal do tráfico.
parágrafo 1º, né? Que é os equiparados. Do 34 ao 37 dessa lei são inafiançáveis. Então, o 34 é o cara que fabrica, né? O 35 é o cara que, agora me esqueci de novo, financia. Vamos lá. 33, É o tráfico normal. 34, fabrica. Uhum. 35, financia. Uhum. 36, calma aí, 36 Vou pegar aqui, é vai o falar. que Vamos tentar memorizar. colabora. 36 é o que colabora ou 37 que colabora? Acho que eu vou Fabrica. voltar aqui, eu estou na lei aqui, vamos lá. Vamos lá, o 33 é o caput, é o principal, né? O primeiro crime, o tráfico. O 34 é o fabrica. O 35 é a associação. 35 é a associação. 36 é o financiamento. 37 é o que colabora eventualmente. Então, esses aí são inafiançáveis, né? Insuscetíveis de SUS, graça, indulto, anistia. Fica de fora o quê? Para não cair na pegadinha. Fica de fora o médico, que prescreve a droga, que aí seria o 38, né? Não está aí, o 38. Seria o cara que prescreve a droga, o 38. O 39, que é o cara que conduz a embarcação ou a aeronave. E o 40, né? O cara que conduz, mesmo que o carro esteja entupido de droga, o cara tá fora. Não, ele está fora dessa regra aí. Ele pode negociar. Pode Que é ter o graça, indulto, anistia. indulto, anistia. O 39 ao 38, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em dose excessiva ou usou em desacordo com a determinação legal regulamentar. 39, conduzir em embarcação aeronave após o consumo de drogas, expondo o dano potencial e calamidade de outrem. Ah, tá. Então ele não está transportando algo que tenha droga. Ele não está carregando Não, droga. Ele está drogado tá e drogado dirigindo, dirigindo. pilotando, Uhum. etc. Tá. Não é o cara que tá. Porque não tá aqui o pessoal do automóvel, porque ele já está no Código de Trânsito Código de Brasileiro. trânsito, né? Tá. Então é isso, só para a gente ficar atento a quem está fora aqui dessa lista do 44. Primeiramente, o dispositivo proíbe a concessão da suspensão condicional da pena, SURSE, ao agente dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, bem como a graça, indulto e anistia. O STF, inclusive, negou em 2013 o indulto humanitário a uma pessoa condenada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, como é bastante emblemático, pois o condenado estava sofrendo de sérios problemas de saúde, era portador de diabetes, hipertensão arterial sistêmica e insuficiência renal crônica, além de haver perdido a integralidade da visão. E ainda assim o STF interpretou com rigor o artigo 44 da Lei 11.343 de 2006. Ou seja, em 2013 eles negaram, né, o indulto humanitário. Indulto é você sair antes de cumprir a pena, né? Sem indulto. E aqui a pessoa estava morrendo lá, mas mesmo assim deixaram o cara morrer lá dentro, não? Porque ele fala aqui no 44 que não tem direito ao indulto. Indulto é, olha, eu estou com câncer, preciso me cuidar, preferia me cuidar em casa, né? Quimioterapia, morrer em casa. Mas aqui o STF, a pessoa está com diabetes, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal crônica, além de já ter perdido a visão, já estava cego na cadeia. E ainda assim o STF negou o indulto para ele ir para casa, então cumpriu o resto da prisão em casa. Quanto à liberdade provisória, existe uma grande discussão na doutrina. O assunto, entretanto, já foi pacificado pelo STF, que atestou a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória, que é essa questão aqui, vedada, né? Cadê? Vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito, que é essa aqui, julgada inconstitucional. E mais, o STF já afirmou a inconstitucionalidade da proibição da concessão de liberdade provisória ao acusado dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, informativo 665. Quanto à proibição da conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, já vimos que a parte do artigo 33 que tratava do tema foi declarada inconstitucional pelo STF e teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, que é aquela resolução 52 ou 5. Não, artigo 52 da Constituição e resolução 5 do Senado, que
que fez essa suspensão para todos. A regra do parágrafo único do artigo 44 quanto ao livramento condicional deve ser compreendida à luz do artigo 83 do Código Penal. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprido mais de 2/3 da pena, deixa eu marcar isso aqui, cumprido mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico, ou seja, não tiver reincidência específica em crimes dessa natureza. Podemos perceber, portanto, que o artigo 83 do Código Penal menciona o cumprimento de mais de 2/3 da pena, né? Enquanto o parágrafo único do artigo 44 menciona o cumprimento de 2/3 da pena. Além desta pequena distinção, os dois dispositivos estabelecem exatamente a mesma regra. O livramento condicional não pode ser concedido quando houver reincidência específica. O que acontece aqui, se o cara quiser uma liberdade condicional, né, com algumas condições, ele não pode ser reincidente. Ou seja, o cara fez duas penas de tráfico e já era, nunca vai sair da cadeia, né? Não tem liberdade condicional. Pode ter a progressão do regime, mas para ele ter a liberdade condicional, ele teria que ter 2/3 da pena. 2/3 da pena, você vai ter uma progressão de regime, né? Não adianta também. 2/3 é coisa pra caramba, né? Seria, se você tem uma pena de 12 anos, você vai ter que cumprir 8, no mínimo. É 66%, né? Essas propagandas, né? Deixa eu baixar aqui. Quando chega o horário aqui, começa a ligar. Só desligar aqui rapidamente. Rapaz, eu também estou recebendo uma ligação chata aí de uma pessoa que fez uma compra e deu meu número. Vamos lá. 45. É isento da pena o agente que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente de caso fortuito força maior da droga, deixa eu marcar aqui, caso fortuito força maior da droga, era, ao tempo da ação da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz, marca isso aqui, inteiramente incapaz. Normalmente o cara, quando tem essas palavras, inteiramente incapaz, o cara vai lá e bota numa questão relativamente, não totalmente incapaz, não? Sempre tem essas pegadinhas. De entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este representava a época do fato previsto neste artigo as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz na sentença o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Ou seja, o cara era viciado, dependente químico, e por caso fortuito ou força maior, ou seja, caso fortuito não dependeu de você, foi tipo assim, coisas que aconteceram. O caso tropeçou, caiu, foi, sei lá, drogado sem seu consentimento, ou força maior, que é nesses casos também. Você, na hora, estava lá no evento, lá, acabou sendo, né, envolvido lá no tráfico, associação tráfico, né? Mas você era inteiramente incapaz de ter o caráter ilícito. Então, você pode ser absolvido, né? Mas vai ser encaminhado para tratamento adequado. É o cara que é drogado e o cara usa para o cara ser o mula, né? O mula lá, tá lá drogado na boca, vai ali e leva a droga ali. Este dispositivo determina a isenção da pena quando o criminoso age sob efeito de drogas, mas apenas em 2 situações: quando ele for dependente ou quando estiver embriagado em razão de caso fortuito ou força maior. Embriagado? Ele não falou embriagado aqui. Não, ele não falou, ele falou embriagado, mas não tem nada a ver. É porque esse termo ele usa lá no caso de embriaguez pré-existente, lá do Código Penal. Aqui é em relação à droga, entendeu? É que ele deve ter copiado esse comentário de lá. Estiver embriagado em razão de caso fortuito ou força maior. O dependente é aquele que tem um vício e por isso termina preso à droga de forma que não consegue por si só livrar-se de sua influência. Também isento de pena aquele que comete crime sob efeito de drogas cujo uso foi resultado de caso fortuito ou força maior.
É o caso, por exemplo, da gente que foi obrigado por outra pessoa a consumir drogas quando estava em cárcere privado. Esta não responde pelos próprios atos e, por isso, não está sujeita ao cumprimento de pena. Para que seja aplicada a isenção da pena prevista neste artigo, é necessário também a produção de prova pericial. Então, a gente acabou toda a parte dos crimes. Então, foi até o artigo, né, a parte criminológica, a gente chama de direito material 45. Do 33 ao 45. Agora, a gente vai entrar nos aspectos processuais. E na lei de drogas, ele já traz como é que vai ser o processamento dessa ação penal, entendeu? Então, você cumpre preferencialmente a lei específica aqui, que é no caso da lei de drogas. Primeiramente, é importante saber que a lei de drogas é aplicada por ser considerada lei especial. Deixa eu botar aqui. Lei especial. E, por isso, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal são aplicáveis apenas de forma subsidiária. A lei de drogas prevê 2 ritos diferentes, a depender da gravidade do crime praticado pelo agente. Então, deixa eu tentar reduzir aqui para a gente ter uma visão geral deles. Vamos lá. Acho que aqui dá para ler. Não, aqui. Vamos aqui dá para ler. Vamos lá, a gente tem 2 ritos processuais, ritos pela lei de drogas. O rito sumaríssimo e o rito especial. O rito sumaríssimo é crime de menor potencial ofensivo, é o 28. O 28 é o usuário, caput, e o parágrafo 1º, né, do próprio 28. O 33, que é o tráfico, e o 33, parágrafo 3º. Não é o 33 caput. Quando ele bota assim, 33 terceiro, é só o 33 terceiro. Entendeu? E o 38. O 33 terceiro é justamente, vou ler aqui para você, o 33 terceiro, oferecer droga, eventualmente, e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Então, é o cara que usa, o parágrafo 3º, do 33, aquele cara que usa com a namorada e tal, entendeu? Mas Com um essa amigo. palavra relaciona... Tá, Pode ser tá amigo, né? certo. Pode Porque ser. relacionamento não necessariamente é um relacionamento eros, né? Entre homem e mulher, né? Pode ser amigo. Amoroso, nada disso, é Muito. relacionamento. Pessoa ali, seu amigo íntimo. Então, o sumaríssimo só cabe no 28, né? Caput, parágrafo 1º, que é o usuário, o cara equivalente ao usuário. O 28, o parágrafo 1º do 28 vou ler aqui para você. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia ou cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substâncias ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica. Ou seja, o 28 é o usuário e o parágrafo 1º é aquele cara, usuário, que está plantando, mas só para uso próprio, né? É aquele cara que tem uma pequena planta para uso próprio. Acho que você travou de novo aí para mim. E o 38, não, destravou. O 38 é 38 é Eu tava de prescrever. cabeça baixa lendo aqui. Tá. 38 é o prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo. Então, o sumaríssimo cabe o usuário, né? O cara que planta uma pequena quantidade para uso, o cara que usa com amigo ou namorada e o cara que prescreve culposamente a droga. Se ele prescrever dolosamente, ele não se enquadra aí, porque ele é já também traficante, né? Porque ele recebeu alguma coisa por ordem. Qual é o procedimento sumaríssimo? Um procedimento preponderantemente informal, oral e consensual, processado nos juizados especiais, né, que é no GCRIM, criminais regulados pela Lei 9.099 de 95. Agora, o rito especial. Os crimes diretamente ligados ao tráfico de drogas, que é o 33, o caput, e os parágrafos 1º e 2º, né? O terceiro está no de cima, né? O primeiro, o parágrafo 1º, deixa eu ler aqui, o parágrafo 1º é toda aquela lista, né? Cara que importa, exporta, semeia, utiliza, vende, entrega. Parágrafo 2º é aquele que faz induzimento, né? Ao crime, apologia, né? Instiga, auxilia o uso do droga indevido. O 34, vamos relembrar, é o fabricação, é o cara que, né? É o cara envolvido no tráfico, mas que faz aquelas misturas. O 35 é o cara da associação tráfico.
O 36 é o cara que financia. 37 é o cara que colabora, né? A organização criminosa, aquele que faz aquela colaboração eventual. Não é necessariamente fogueteiro, é o cara, é o policial que teve informação e vende informação. E o 39, que é o cara que conduz uma embarcação, uma aeronave após consumir droga. Então, esse vai para o rito, segundo rito. Na verdade, é melhor memorizar o primeiro, né? Só tem 3 casos. Memorizou esse, sabe que todo o resto está no de baixo. Né? Procedimento especial na própria lei 11.343, aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Então, o sumaríssimo, você vai para a lei. Na verdade, assim, o sumaríssimo, você vai para a lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. O rito especial, na realidade, você segue aqui a própria lei, entendeu? Que a gente vai ler agora como é que é esse rito aqui especial. O rito sumaríssimo teria que ler a lei 9.099, procedimento lá. E subsidiariamente o Código de Processo Penal. Vamos voltar à visualização, vamos ler de novo. Deixa eu botar aqui o zoom para voltar ao normal. Vamos lá. Já lemos. Vamos aqui, ó. Atenção, a competência para processar e julgar os crimes de tráfico de drogas, inclusive quando ultrapassar os limites de estados, é da Justiça Comum Estadual, ou seja, quem processa é Justiça Comum, TJ. Essa regra, porém, encontra algumas exceções. Uma delas foi recentemente explicitada em julgado do STJ, que considerou a Justiça Federal competente para julgar o caso em que as drogas foram enviadas por via postal. Direito processual penal, competência penal no caso de importação de drogas via postal. Na hipótese em que drogas enviadas via postal do exterior tenham sido apreendidas na alfândega, competirá ao juízo federal do local da apreensão da substância processar e julgar o crime de tráfico de drogas, ainda que a correspondência seja endereçada à pessoa não identificada residente em outra localidade. Isso porque a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006 constitui delito formal, multinuclear, que para a consumação basta a execução de qualquer das condutas previstas no dispositivo legal, dentre elas o verbo importar, que carrega a seguinte definição: fazer vir de outro país, estado ou município, trazer para dentro. Logo, ainda que desconhecido o autor, despiciendo é o seu reconhecimento, podendo-se afirmar que o delito se consumou no instante que tocou o território nacional. Entrada essa substância na apreensão de drogas, consubstanciada na apreensão de drogas. Ressalta-se por oportuno que afirma o entendimento da terceira seção da STJ, no sentido de ser necessário para que ocorra a consumação da prática delituosa, a correspondência chegar ao destinatário final. Deixa eu marcar isso aqui é importante. Terceiro, no sentido de que é ser desnecessário, na verdade, para que ocorra a consumação da prática deliciosa, a correspondência chegar ao destinatário final, por configurar mero exaurimento da conduta. Dessa forma, em não havendo dúvida acerca do lugar da consumação do delito, da leitura do caput do artigo 70 do CPP, torna-se óbvia a definição da competência para o processamento e julgamento do feito, uma vez que é irrelevante o fato de a droga estar endereçada ao destinatário em outra localidade. Isso aqui, CC, agora eu não me lembro o que é CC. Não me lembro agora, não. CC, não sei. Causa comum, deve ser causa comum. 132.897, Paraná. Relator ministro. Não, mas é no STJ, não sei. Rogério Chet Cruz, julgado 28 de 5 de 2014. O que ele está dizendo aqui? A maioria das causas de crimes da lei de drogas, justiça comum. No caso específico de importação, é Justiça Federal. E mais, para não cair na pegadinha da prova, é da Justiça Federal aonde foi apreendida a droga, onde deu entrada. Por exemplo, veio pelo correio, de Brasília, foi apreendida a droga aqui. Só que ela era destinada para um cara lá no Pará. A droga foi presa aqui. Qual é o juiz federal que vai julgar, já que é importação? É o juiz de Brasília. Ah, mas era destinada para o cara lá no Pará, não interessa. Vai ser pelo juiz de Brasília e esse cara vai ser processado lá no Pará.
vai ser chamado ele. Vai ser, de alguma forma, ele vai ser processado. Não é o juiz lá do Pará, não era porque estava destinado lá. É o local onde deu a entrada, né, no aeroporto. Foi aqui no aeroporto de Brasília que pegaram. Estava chegando aqui, né, o pacote. Vai ser o juiz daqui de Brasília, da vara criminal, que vai processar o cara lá, né? Como é que vai fazer? Aí tem vários meios. Hoje em dia tem videoconferência para ter oitiva, né? Tem carta precatória. Carta precatória eu mando para o juiz de lá fazer o oitiva, depois ele me manda como é que foi. Enfim, mas o juiz, a competência é daqui. 49. Tratando-se de condutas tipificadas no 33, caput, parágrafo 1º, 34 a 37, né? Tu vê que ele vai sempre se repetindo, né? Mas voltando de novo, 33, parágrafo 1º, 34 a 37. Só para a gente não esquecer, 34, fabricação, 35, associação, 36, financiamento, 37 é o colaborador. Então, 34 é o cara de fabricação, 35 é o cara de associação criminosa por tráfico, né? E o 36 é o financiador e o 37 é o colaborador eventual. Então, esse cara desta lei, juiz, sempre que as circunstâncias recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807, 9.807, 3 de julho de 1999. Vou marcar aqui. Tamanha a importância da colaboração de testemunhas na resolução dos crimes de tráfico de drogas que o legislador determinou expressamente que sejam utilizados instrumentos de proteção previstos em lei específica. A Lei 9.807 de 1999 estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas. Uma regra muito importante, que já foi cobrada em provas anteriores, é o que diz respeito à possibilidade da prisão em flagrante do usuário de drogas. A regra legal é a de que não haverá prisão em flagrante do usuário de drogas, mas isso não significa que o usuário de drogas não deve ser apreendido, pois apesar de toda a proteção da lei de drogas, ele ainda comete crime. Não deve haver auto de prisão em flagrante, mas deve ser elaborado termo circunstanciado, encaminhando-se o usuário ao juízo competente. Caso não haja juiz disponível, o procedimento deve ser adotado pela autoridade policial, que deverá providenciar as requisições dos exames e perícias necessários. Concluídos esses procedimentos, o usuário deve, caso deseje, passar por exame de corpo de delito. O exame é necessário se o usuário alegar que sofreu violência ou se as autoridades suspeitarem de violência não alegada. Concluído o exame, ele poderá ser liberado. Não haverá prisão em flagrante do usuário de drogas. Será elaborado termo circunstanciado após que o usuário será encaminhado ao juízo competente. Isso daí podia estar lá em cima, né? Na hora do usuário, né? No artigo 28, no comentário lá de cima. Mas botou aqui embaixo. Artigo 50. Vamos lá. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Em 24 horas. Vamos lá. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público. Este é o procedimento a ser seguido quando houver prisão em flagrante. Deixa eu marcar aqui. Mais uma vez, lembro a você que ele não se aplica ao usuário de drogas, né? Isso aqui é para o traficante. A comunicação imediata ao juiz, quando houver prisão em flagrante, é determinada pela própria Constituição. Os autos do flagrante devem ser encaminhados ao juiz no prazo de 24 horas. O dispositivo menciona ainda a autoridade de polícia judiciária. Você já sabe que esta é a função policial investigativa, exercida pelas polícias civis e pela Polícia Federal. Não é possível, portanto, que a Polícia Militar lavre o auto da prisão em flagrante. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto da prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e da quantidade de droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.
né? Tem que ser um perito oficial, uma pessoa idônea. O perito que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar na elaboração do laudo definitivo. Para que se produzam os autos da prisão em flagrante, é necessário verificar a natureza, a quantidade da droga. Essa verificação precisa ser feita por perito oficial ou por pessoa idônea. A lei de drogas sofre críticas da doutrina por não determinar mais claramente que seria uma pessoa idônea para essa finalidade. Isso aqui é o seguinte, né? Prendeu lá o traficante, pá, né? Como ocorre normalmente na área policial. Pegou lá, pá, agarrou o cara, a mochila tá cheia de pacotinho. Aí você tem que ter o quê? Para fazer o auto da prisão em flagrante? Vai ter que contabilizar aquilo, né? Tipo, pesar, saber a quantidade e a natureza. É o quê? Cocaína, crack, maconha. O que é aqueles pacotinhos? Então você precisa de um perito oficial. E se for lá no interiorzão, tipo, será que tem perito oficial lá em, sei lá, Pirinópolis, né? Você é o delegado de Pirinópolis. Tá lá, né? Tá, carnaval, agarrou um cara, mochila cheia. Onde é que tu vai encontrar um perito para lavar o auto de prisão em flagrante, Pirinópolis, lotado, carnaval, final de semana? É por isso que a lei coloca que na falta de um perito, você vai botar a pessoa idônea, né? E é isso que ele está falando. Mas o que é pessoa idônea? Por exemplo, eu não conheço droga. Como é que eu vou afirmar qual é a natureza daquela droga? Não é que eu não conheço droga, é tipo, ok, eu sei que cocaína parece um açúcarzinho, né, um pozinho branco, né, o crack é mais amarelado, né, parece umas pedras, né, e maconha, né, mais característico. Mas será que é mesmo, né? Assim, tão fácil? Se o cara estivesse vendendo pó de vidro lá, só para enganar os otários também. Metade daquilo era pó Ou de vidro. rapadura, como o cara foi É, preso vendendo rapadura como crack. pois é. Então, aí essa é a crítica. A lei de drogas sofre críticas da doutrina por não determinar mais claramente que seria uma pessoa idônea para essa finalidade. A Lei 12.961 de 2014 adicionou mais 3 parágrafos ao artigo 50, bem como o artigo 50A, que trata da distribuição de drogas apreendidas. Vamos lá, parágrafo primeiro. Recebida a cópia do auto da prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do lado de constatação e determinar a situação das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. A destruição das drogas é tipo assim, fez aquela identificação, né? Porque você tem que lavar o auto da prisão e mandar para o juiz. Sei lá, pega um agente, um escrivão, olha aí, pesamos, tem balanço, tá? 10 quilos, não, 2 quilos de cocaína, 1 quilo de pasta de maconha e tal, não sei o que, aí você vai guardar um pouquinho de cada, que você vai dizer lá no auto da prisão em flagrante a quantidade que tinha, né? Tipo, tinha meio quilo de pasta de cocaína, tanto de crack, tanto de maconha. Um pouquinho de cada você guarda, né? Para justamente mandar para o perito, aí o perito vai realmente, né? Porque lembrando que aqui a gente está lendo ao auto da prisão em flagrante. Isso aí que tudo tem que ser feito, né? Mais próximo de 24 horas possível, né? Então não dá tempo de mandar para o perito se não tiver na sua área. Se você está numa grande cidade tipo Brasília, você tem né, o perito aqui do lado, na cidade da polícia aqui, no setor policial, o cara fica ali de plantão, né? Rapidinho o cara resolve isso. Mas no interiorzão, tu vai fazer isso, vai aguardar aqui como ele está falando, né? Certificar a regularidade formal do laudo e determinar a distribuição das drogas, guardando-se aqui, ó, a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Então, você vai ter um laudo definitivo realmente, se aquele pedacinho que você guardou era crack, se aquele pouquinho que você guardou era cocaína, se aquele outro pedacinho era pasta, né? Porque o que vai ficar certificado no auto da prisão em flagrante é só a quantidade, né? Porque, como ele falou aqui, o juiz, né, vai certificar a regularidade do lado da constatação e determinar a destruição de todas as drogas. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia, competente no prazo de 15 dias e na presença do Ministério Público ou de autoridade sanitária. O local será vistoriado antes e depois da efetiva destruição das drogas referidas no parágrafo 3º, sendo lavado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Artigo 50A.
A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência da prisão em flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. O que é esse 50A aqui? Esse aqui é a apreensão de drogas sem prisão em flagrante. É aquela apreensão de droga que você só encontrou a droga, não encontrou ninguém, entendeu? Você encontrou lá escondida, lá no carro, na mala, não tem dono. Aí essa aqui, prazo especial de 30 dias. Essa parte de cima aqui que a gente está valendo aqui é no caso específico do prisão em flagrante, né? O juiz vai ter 10 dias para certificar e depois você vai ter 15 dias, marcar aqui. Você vai ter 15 dias. Eita, tirei o negócio aqui. Não foi, não? Tá abrindo. Travou. Você vai ter 15 dias para incinerar a droga junto com o Ministério Público. Vamos lá. Preparei a tabela abaixo com as principais regras acerca da incineração de drogas. Vamos lá. Incineração de drogas apreendidas. Com prisão em flagrante, a destruição será efetuada pelo delegado de polícia no prazo de 15 dias contados da determinação do juiz, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Prisão em flagrante. A destruição será feita por incineração no prazo sem prisão em flagrante. Desculpa. Marcar aqui sem prisão em flagrante. Vou botar até de outra cor aqui. Toda vez que tem algumas características assim, o cara tem que memorizar, que é clássico do examinador querer colocar, né? Tem duas situações, ele inverter, né? Querer botar uma na outra. A destruição será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contados da apreensão, guardando-se a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias. Deixa eu botar aqui. Vou voltar aqui para o azul. O azul é nosso. Por prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias, quando solto. Então tem que memorizar. Você lembra que a gente estudou inquérito policial, tem que revisar aqueles prazos antes da prova, né? No inquérito policial você tem vários prazos lá. Se lembra? Que a gente tem também no Código de Processo Penal, você tem os prazos para a conclusão dos inquéritos. Aqui é 30 dias se estiver preso e 90 dias se o réu estiver solto. Parágrafo único. Solto é o caso do cara, né, que é o usuário, né, na maioria dos casos. Preso é provavelmente tráfico, que a pena de tráfico é muito alta, então dificilmente o cara vai ser solto, né? Ele já começa acima de 5. O juiz não tem nem como arbitrar fiança, né? Vamos lá, parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade judiciária, da Polícia Judiciária. A lei de drogas segue a mesma fórmula de vários outros diplomas legais que tratam no processo penal. Ao estabelecer prazos diferentes para a conclusão do inquérito policial, a depender de o indiciado estar solto ou preso. Esses prazos comportam prorrogação, caso haja requerimento da autoridade ao juiz, ouvido o Ministério Público. Então, o prazo para a conclusão do indiciado preso é 30 dias, é possível prorrogar mais 30, né? Caso haja um pedido da autoridade judiciária, que aí vai pedir, o juiz vai ouvir o Ministério Público e vai dizer sim ou não. Indiciado solto, 90 dias, e é possível também ter o pedido, de acordo com o parágrafo 1º, né? Mediante pedido justificado da Polícia Judiciária. Vamos lá, 52. Findo os prazos a que se refere o artigo 51. Professor, Oi? quero ver rapidão aqui. Deixa eu parar aqui, ó. Calma aí. Deixa eu parar aqui. Vamos lá, retomar. Deixa eu botar na página única aqui para a gente ler com calma. Aqui no 52, né? 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito, aos autos do inquérito ao juízo, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, e está dizendo aí como é que você vai fazer o final do inquérito, né, do documento. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito,
indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Você vê que o tempo todo ele coloca essa questão de quantidade e natureza, sabe por quê? Por causa daquele artigo lá, né? Que ele fala que a quantidade e a natureza vai preponderar sobre o artigo 59. Então, é importante em tudo quanto é documento você sempre saber a quantidade e a natureza da substância apreendida, né? Que isso vai definir, primeiro, se você é traficante ou não, né? Se é usuário ou traficante. Pela quantidade, você sabe se o cara é usuário ou traficante. Bem que tem aquela questão que eu falei, né? Que já tem jurisprudência, se o cara for pego com 1 quilo de maconha, ele bem justificado ainda foi enquadrado como usuário, né? Não como traficante. E na hora de você for juiz e for sentenciar, você tem que levar em consideração a quantidade e natureza da droga, preponderantemente, ou seja, antes de levar em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59. Requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Ao enviar os autos do inquérito ao Poder Judiciário, a autoridade policial deve observar os requisitos trazidos por este dispositivo. Essas informações são necessárias ao entendimento do juiz acerca dos fatos e dos indícios de autoria encontrados. Caso sejam necessárias, poderá haver o requerimento de devolução dos autos para diligências complementares. Essas diligências complementares não impedem a remessa dos autos. Artigo 53. Isso aqui tá com cara de ser coisa nova. Vamos lá. Filtração, né? Em qualquer fase da persecução penal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos, dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Vamos lá, em qualquer fase da persecução penal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei, eu acho que além vamos dizer assim, dos procedimentos investigatórios previstos em lei, mediante autorização judicial, então tem que ter autorização judicial, e ouvido o Ministério Público os seguintes procedimentos: infiltração, é o cara que é infiltrado lá na quadra, no tráfico, né, igual a de organização criminosa, né? Infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação constituída pelos órgãos especializados pertinentes, a não autuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontra em território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Esse daí é o caso de saber onde tem muito usuário, mas você não fazer o flagrante, né? Dizer não vou aguardar, porque eu quero é o traficante, né? Não quero o usuário. Parágrafo único. Porque, na verdade, sim, se você deixar de fazer isso aí, né? Lembrando aqui, ó, é com autorização judicial. Se você deixar de fazer uma autuação que é claramente crime, o usuário ele é criminoso. Então, você tem que autuar ele. Lembrando que você tem que olhar sistemicamente. Se eu deixar de fazer isso como policial, estou fazendo o quê? Uma prevaricação, entendeu? Estou deixando de fazer aquilo que eu devo fazer como agente público. Ainda que eu não receba nada por isso, mas eu estou prevaricando, não tenho nenhum É benefício a com isso. sua função, Sua né? função, você não vai deixar de fazer essa função. Mas você pode deixar de fazer essa função autorizado pelo juiz, por quê? Porque você quer, na realidade, ter, né, a É responsabilizar a maior quantidade de pessoas, né, que estão operando no tráfico e na distribuição, essa parte de baixo. Aí o juiz pode autorizar, ok. é próprio, né? Isso aí, É, prevaricação só pode ser cometido por funcionário público. O um particular crime, nunca vai prevaricar, né? é um crime próprio. Vamos lá. Na hipótese do inciso 2, que é esse aqui de não prender os usuários deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Então, na verdade, sim, não posso deixar. Ah, não, está autorizado a não prender aquela galera aí. Não. Tem que não prender, mas você tem que dizer para o juiz autorizar que qual seria, né, mais ou menos os possíveis, né, traficantes, não? Não é um tiro no escuro, entendeu? Tem que saber mais ou menos se alguém vai colaborar com aquilo, né?
Senão, tu vai deixar os caras lá e nunca vai pegar ninguém, o pessoal vai continuar usando. Estes são os procedimentos investigativos especiais, previstos especialmente para os crimes tratados pela Lei de Drogas. Peço sua atenção especial para não confundir estes procedimentos com aqueles trazidos por outras leis específicas. A exemplo da Lei do Crime Organizado, né? A gente viu lá que lá também tem infiltração. Primeiramente, a utilização desses procedimentos depende de autorização judicial, tem que lembrar disso, precisa o juiz autorizar para fazer isso, que deve ser concedida após a oitiva do Ministério Público. Atenção aqui, pois em outras leis há procedimentos que independem de autorização judicial. A infiltração consiste na inserção de policiais dentro de organizações criminosas. A não autuação policial é a entrega vigiada ou repasse controlado. Esta é uma autorização para que os policiais não efetuem prisão em flagrante, de forma a identificar e responsabilizar as demais pessoas envolvidas no crime. Neste caso, a autorização judicial somente será concedida se for conhecido o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito e de colaboradores. Caso essas informações não sejam conhecidas, torna-se muito arriscado retardar o flagrante. O STJ já decidiu que a investigação policial, que tem como única finalidade obter informações mais concretas acerca de conduta ou de paradeiro de determinado traficante sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configura a ação controlada do artigo 53, inciso 2 da Lei 11.343 de 2006, sendo dispensável a autorização judicial para sua realização. Opa, importante aqui. Aqui você dispensa autorização judicial. Aqui, ó, investigação policial que tem como única finalidade, obter informações mais concretas acerca de conduta e de paradeiro de determinado traficante, sem pretensão de identificar outros suspeitos, não configuração controlada do artigo 53, inciso 2, sendo possível autorização, sendo dispensável, marcar aqui, sendo dispensável, né? Sendo dispensável a autorização do juiz, né? Então, na verdade, assim, é o único cara que a gente está indo atrás, não é a organização toda. É específico um traficante que ninguém quer pegar, então não precisa pedir autorização para o juiz, né? Tirar daqui. Vamos lá. Vamos lá. Procedimentos investigativos especiais. Necessitam de autorização judicial. Infiltração. Agentes são introduzidos na organização criminosa. Não atuação policial. Entrega vigiada. Repasse controlado flagrante retardado. A autoridade policial deixa de agir no momento do flagrante, de forma a identificar e responsabilizar as demais pessoas envolvidas na atuação criminosa. Vamos ver só até aqui. Até os 60 só. Até os 60. Aqui, 54. Recebidos em juízos os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dá-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Então, vamos lá. O que é que o Ministério Público pode fazer quando ele receber o inquérito lá da autoridade policial ou de uma comissão parlamentar, né, de inquérito ou peças de informação, porque ele mesmo pode pegar as informações e fazer a ação penal, né? Porque ele é o detentor da denúncia. Então, ele pode arquivar, logicamente, né? Pode requisitar as diligências que entender necessário, entender que está faltando mais instrumentos, né? Mais, né, documentos de informação, ou oferecer denúncia. Ele vai oferecer denúncia, rolar até 5 testemunhos e requerer de mais provas que entender pertinentes. Então, ele pode arquivar, quando receber o inquérito, ele pode mandar o delegado, né, pedir, solicitar o delegado fazer novas diligências, ou pode oferecer a denúncia, né, e rolar 5 testemunhas. A forma mais tradicional de recebimento de informações por parte do Ministério Público é por meio do inquérito policial, mas também é possível que seja recebido inquérito de comissão parlamentar de inquérito ou peça de informações de origem diversas. Recebidos os autos, o Ministério Público pode agir de 3 formas diferentes: solicitar o arquivamento, quando entender que não houve crime ou que sua autoria não está adequadamente demonstrada; determinar novas diligências, quando entender que não há elementos suficientes, mas a tentativa de complementação do inquérito por meio de obtenção de novas provas pode ser frutífera; oferecer denúncia,
quando entender que a ocorrência do fato criminoso, bem como sua autoria, foram demonstradas de forma suficiente. Artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Esses prazos aqui depois tem que pegar. Vamos lá. Essa defesa preliminar, ou prévia, né, tem a finalidade de munir o juiz de elementos para fazer a sua primeira apreciação de denúncia. Caso, em razão da defesa prévia, o juiz entenda que a denúncia é improcedente, poderá rejeitá-la de plano, impedindo o início do processo. Ou seja, todo o processo judicial, o juiz pode renunciar ao processo, né? Rejeitar o processo de cara. Então, ele faz uma defesa prévia. Você lembra que nos processos normais não tem essa defesa prévia. O único que tem essa defesa prévia é naquele caso do processo contra um servidor público. Não sei se você lembra, caso de processo de servidor público, que tem aquela defesa prévia, você lembra? Lembro, sim. Aí é igual aquele do servidor público. Eu não aceito a denúncia de cara, ou rejeito. Primeiro eu quero também informações do acusado. Porque nos outros Até os casos... páginas são relevantes, né? Dependendo do caso e tal. Sim. Se tiver inquérito policial, já não, segundo o STF, não, o STJ, se tiver inquérito policial, já é aceito, não precisa nem, já aceita direto, né? Já o Aham. STF, não. Tem que lembrar que no procedimento comum do Código de Processo Penal pego, né, a denúncia do Ministério Público e analiso. Eu aceito ou rejeito a denúncia. Nesse caso lá do servidor público, tem esse procedimento de eu pedir informações para eu aceitar ou rejeitar a denúncia do Ministério Público. É igualzinho aqui. Em qualquer outro tipo de crime, que não seja aqui o tráfico de drogas, né, da lei de drogas, o que é que eu faria aqui? Eu vejo o que é que o Ministério Público me trouxe, como juiz eu aceito ou rejeito a denúncia, entendeu? Não tem que ouvir ninguém. O cara vai se defender no processo, entendeu? Nesse caso aqui é diferente, só ter atento a isso, tá vendo? Em defesa preliminar tem a finalidade de munir o juiz de elementos para fazer uma primeira apreciação da denúncia. Caso, em razão da defesa prévia, o juiz entenda que a denúncia é improcedente, poderá rejeitá-la de plano, impedindo o início do processo. Neste momento, pode ser arrolado até 5 testemunhas, deve ser requerida a produção de outras modalidades de provas. Se a defesa prévia não for apresentada, caberá ao juiz nomear defensor para fazê-lo em 10 dias. Bem parecida mesmo, né, com aquela. Recebida a defesa, o juiz definirá o prazo de 5 dias se aceita ou rejeita, ou ainda se determina novas diligências. O próprio juiz pode determinar a diligência, né? Quando o juiz receber a denúncia, designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento e determinará a citação do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, requisitará os laudos periciais. Artigo 56, parágrafo 1º. Tratando-se de outras tipificadas como a infração do disposto no artigo 33, que é o tráfico, né? O caput, e o parágrafo 1º, que é os equiparados a tráfico, do 34 ao 37, de novo, né? 34 ao 37, relembrando finalmente, fabricação, 34, 35, associação tráfico, 36, financiamento, 37, aquela colaboração eventual. Sendo esses casos, desta lei, o juiz receberá a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, né, comunicando ao órgão respectivo. Quero chamar sua atenção para este dispositivo, que autoriza o juiz a decretar o afastamento de servidor público denunciado pelos crimes mais graves tipificados pela lei de drogas. Não há recurso, né, e nem se aceita o habeas corpus, ou mandado de segurança, deixa eu botar aqui, ou mandado de segurança, contra a decisão que afaste o servidor público de suas atividades, pois este afastamento é apenas cautelar, não trazendo nenhum prejuízo de valor. Então, provavelmente, vai continuar recebendo salário. Artigo 59. Nos crimes previstos no 34, de novo, 34, parágrafo 1º, 34 a 37. Desta lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão. Olha a maluquice aqui, né? Salvo se for primário de bons antecedentes, assim reconhecida na sentença condenatória. O STF tem considerado esse dispositivo inconstitucional, pois ele restringe o direito do réu de ter revista a decisão que o condenou. O artigo 595 do Código Penal foi revogado em 2011.
Até o 60 aqui. 61 em diante, a gente deixa para amanhã. Este dispositivo aqui, ó, artigo 60, o juiz, entendeu? Isso aqui está inconstitucional, não aplica. O cara teria que ser preso depois da sentença para ele poder recorrer. Mas é inconstitucional, né? Teria aqui, ó. Os crimes previstos no 34, 33, né? Do 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar, ou seja, ele não poderia apelar, tá vendo? Não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se ele fosse primário, né? Ou de bons antecedentes. O STF tem considerado esse dispositivo inconstitucional, pois ele restringe o direito do réu de ter revista a sua decisão condenou. Deixa eu botar aqui. Artigo 60. Juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente da acusação, ou mediante representação das autoridades da Polícia Judiciária, poderá decretar no curso do inquérito ou da ação penal a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime e constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na forma do artigo 125 seguinte do Decreto-Lei 3.689, de 1951, que é o Código de Processo Penal. Este dispositivo trata das medidas assecuratórias, né? Medidas assecuratórias patrimoniais, que é a apreensão dos bens, né? Ampliando aquelas já previstas no Código de Processo Penal. O magistrado pode decretar tanto na fase inquisitorial, que é na fase do inquérito, quanto na fase processual, a apreensão e outras medidas relacionadas a bens móveis, imóveis ou valores. Tome cuidado, pois este dispositivo foi alterado pela Lei 13.840 de 2019, né? É o anticrime, né? Não mais prevendo a possibilidade de decretação das medidas de ofício pelo magistrado, ou seja, o juiz é a requerimento. Então, vamos botar em vermelho aqui. Então, antes não precisava ser requerimento. Está em vermelho, o juiz, a requerimento do Ministério Público, do assistente da acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, aí sim, né, ele poderá, deixa eu botar aqui, poderá decretar, né? Aí está botando essa atenção, tá vendo? Não havendo mais a possibilidade de decretação de medidas de ofício pelo juiz, ele tem que ser o Ministério Público a requerer, o assistente da acusação ou representação do delegado. Estes bens podem ser produtos de crime ou podem referir-se ao proveito auferido pelo criminoso. A apreensão poderia dar-se, por exemplo, isso aqui, ó, ser produto do crime, ou seja, o próprio roubo, né? Tipo assim, o cara roubou a televisão, isso é o próprio roubo, o próprio produto do crime. Ou pode ser o proveito, ou seja, o cara vendeu, pegou o dinheiro e comprou outra coisa. Tanto faz, vai pegar tudo, né? Tanto a TV roubada quanto o dinheiro que você eventualmente já pegou com roubo e comprou uma outra coisa. Comprou um relógio, comprou um celular, comprou pulseira. A apreensão poderia dar-se sobre o dinheiro, tá vendo? Que o criminoso adquiriu com tráfico ilícito de drogas. Quando houver interesse público, alguns tipos de bens apreendidos podem ser utilizados pelos órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida prévia avaliação dos respectivos bens. Aí, a partir daqui a gente vê amanhã. A gente continua aqui. Isso aqui é o caso de apreender um carro, né? E aí, vai fazer o quê? Vai deixar o carro parado ou vai usar nas atividades policiais? Normalmente, os carros que os policiais usam, né, delegado, é tudo apreensão. Você nunca usa seu carro próprio, né? Até para disfarçar, né? Para o pessoal não te perseguir. Então, toda semana você pega um carro lá que está disponível na delegacia, lá apreendido.